Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui num novo quadro, capacitação e treinamento para o Ministério Infantil. Nós tivemos uma capacitação esse final de semana aqui na minha cidade e a parte que coube para mim falar para as nossas tias falava sobre a organização do Ministério Infantil. E então eu resolvi também compartilhar com vocês, porque hoje às vezes nós estamos tão sobrecarregadas, né? Fazemos de tudo sozinha, nós cantamos, nós damos aulas, nós ministramos, nós vamos atrás das crianças, nós programamos tarde evangelística com as crianças, brincadeira com as crianças, decoração, o lanche, e às vezes a tia no Ministério Infantil faz tudo isso sozinha. E se você faz tudo isso sozinho, você deve estar sobrecarregado. E às vezes você tem uma equipe muito grande, mas chega na hora, ninguém pode, todo mundo tem compromisso, está em cima da hora, enfim, tudo isso e aí você acaba fazendo tudo sozinho. Então, nós vamos trazer algumas dicas para vocês, serão várias aulas ali, de você poder ir assistir aí ao longo do seu tempo, quando você conseguir. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, já deixa seu like, já compartilha com aquela tia do Ministério Infantil que você sabe que precisa ouvir essa aula de hoje e falar para ela, fica ligadinha que durante a semana terá mais aulas. E nós vamos começar com as professoras. Final de semana eu comecei pegando o exemplo de Jesus. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele também chamou amigos para trabalhar junto com ele, que eram os discípulos. E é lindo de ver que para cada discípulo a gente vê ali nas passagens que eles tinham algumas funções. Nós vemos que para orar o Senhor chamou Pedro, Tiago e João e levou junto com ele para orar. Nós vemos que Judas, ele cuidava da parte financeira do ministério de Jesus. Nós vemos ali André e Felipe naquela multiplicação como diáconos, tentando acomodar as pessoas, organizando as pessoas, vendo os alimentos para as pessoas. Então nós vemos ali como Jesus ele desempenhava a sua obra, mas ele não quis fazer tudo sozinho, ele dividiu. Mas a primeira coisa que nós aprendemos, se nós voltarmos um pouquinho esses versículos de Marcos, a gente vai ver que antes dele começar o seu ministério, ele começou orando. E é sobre isso que nós vamos falar. Por onde começar a organização do ministério infantil? E nós vamos começar então orando. Mas essa oração não é Senhor, me capacita, Senhor, sim. Você vai fazer essa oração, mas nós vamos orar principalmente pedindo, Senhor, levanta homens e mulheres, jovens, dispostos a fazer a tua obra, a pôr a mão no arado e não olhar para trás, a seguir firme comigo para que nós possamos ganhar mais crianças para Jesus, para que nós possamos fazer o ministério de crianças crescendo, porque o inimigo ele não dorme, ele quer roubar as nossas crianças. E aí o Senhor vai levantar. E aí o Senhor vai te mostrar quem são as pessoas que estão à sua volta e que às vezes você não consegue ver. E você vai convidar essas pessoas segundo a direção do Senhor. E vai orar todos os dias e consagrar pela vida desses tios e tias que o Senhor vai colocar nas suas mãos. Nós vimos Jesus constantemente ele orava. Então, tudo que você for fazer, você começa com uma oração. E essa oração é todos os dias, Senhor, capacite, Senhor, dá graça, Senhor, vai fortalecendo, Senhor, dá criatividade, dá autoridade na sala de aula e vai orando e ministrando e abençoando. Se um ou outro vai e fala alguma coisa que te entristece, não tá fazendo a obra direito, não vai lá bater de frente, não. Vai lá bater de joelho no chão, né? Pedindo, Senhor, vai capacitando. E é claro que tem momentos que você vai precisar falar com a sua equipe, mas aí o Senhor já vai te dando a graça e as palavras certas também. Depois que você orou, consagrou, o Senhor deu o nome das pessoas para você. Você vai orando, mas também você precisa conhecer as crianças com quem você vai trabalhar. Porque eu posso pegar uma turma e, para comemorar o meu primeiro dia de aula, por exemplo, eu levo um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Mas que legal, porque a criança adora bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Só que você não sabe que na tua sala tem uma criança que tem alergia à lactose. E aí o que era para ser uma diversão acaba sendo uma grande dor de cabeça. Então, conheça suas crianças. E como é que a gente faz isso? Vai lá, faz uma fichinha onde você vai pegar os dados dessa criança.
que é o que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, você já sabe que vai ter que orar, vai conhecer as suas crianças, vai conhecer o espaço destinado para a aula dessas crianças, vai formar a sua equipe do Ministério Infantil, porque você já está orando por eles, você já sabe quantas pessoas você vai precisar, vai estabelecer metas para o Ministério Infantil. Ninguém anda sem meta. Tem que ter um lugar de saída, mas tem que ter o seu destino aonde você pretende chegar. E as metas são de médio e longo prazo. Você também precisa organizar a agenda do Ministério Infantil. Ah, agora já estamos em agosto, tia Polly não tem condição. Ok, pega agora os 3 últimos meses, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ó, tem 4 meses que você pode organizar ainda algum evento, alguma atividade com antecedência. E aí já começa em outubro, geralmente já começa a planejar o próximo ano do Ministério Infantil. Ah, mas e daí seu pastor muda tudo. Ok, aí você já deixou o trabalho meio encaminhado para a próxima. Se ela vai continuar ou não, vai querer mudar tudo, aí é com ela. Mas a equipe você já deixou organizadinho. Essa é a sua parte, certo? Fazer então um alinhamento da equipe também, para que todos andem num só propósito, porque eu posso dar uma aula diferente da minha irmã, mas eu preciso ter aquela rotina da aula. A aula do EBD, então nós vamos orar, nós vamos louvar a sugestão do louvor que tem na revista, nós vamos ler o textuário, vamos ler a leitura em classe, vamos começar com a história, vamos fazer as atividades, preencher o plano de frequência, certo? Então, tenha uma organização. A sua equipe precisa estar alinhada, porque senão uma professora vai lá e já começa com a brincadeira, aí ela vê que não deu tempo de fazer as atividades, manda atividade para fazer em casa, aí a criança fica perdida, não sabe, daqui a pouco ela já deu um lanche. Então, como assim? A criança precisa ter uma rotina, certo? Então, esse é o alinhamento que você precisa fazer com a sua equipe. As divisões de tarefa, não adianta você ter uma equipe grande e não saber dividir as tarefas para cada um deles. Aí não vão desempenhar e vai chegar na hora, vai deixar tudo para você também. Uma equipe que não é bem direcionada, ela não chega a lugar nenhum. Vamos ver aqui também a organização da escala. Escala é uma benção. Você faz a escala para o mês, para o semestre, para o ano das atividades que vão ter. As pessoas já sabem, opa, agora em setembro sou eu que sou a responsável por organizar o culto, eu que vou achar a pregadora, eu que vou escolher o tema. Então, eu já sei, eu não vou marcar compromisso nenhuma, porque eu já sei que eu tenho uma responsabilidade. Ai, a EBD da semana que vem é minha, então eu tenho essa semana toda para preparar a aula, não vou, né, deixar para a última hora. Então, você precisa ter essa escala para que divida o serviço para todos e todo mundo já vai preparada. O cronograma para cada evento, como eu falei, as crianças têm rotina. Não adianta você falar assim, nós vamos fazer uma tarde de brincadeira com as crianças, aí todo mundo chega lá e não tem ideia de como que vai se desenvolver esse trabalho. Mas será que vai ter o culto primeiro ou é brincadeira primeiro? Daqui a pouco já estão servindo o lanche, daqui a pouco já está vindo uma atração. Não, o cronograma, como que vai ser o passo a passo, toda a equipe tem que ter em mãos esse cronograma. O acompanhamento, você passou a orientação, como que você espera que seja a aula, o culto. Agora você vai lá e dá uma olhadinha, será que eles estão fazendo certinho como foi ensinado? Aí depois você vê, isso faltou, isso acertou, você passa o feedback para sua equipe, dá a devolutiva para eles. E também pergunta, irmã, como é que a irmã acha que está a nossa liderança? Tem alguma coisa, algum ponto que a irmã acha que nós precisamos melhorar? Pode, por favor, compartilhar conosco e vai ouvindo também as sugestões da sua equipe, certo? E agora nós vamos pegar o primeiro tópico, que é como fazer para conhecer melhor a sua criança. Você precisa mandar, então, a sugestão que eu dou é uma entrevista com os pais. Nessa entrevista, ela pode ser fichinha, se as suas crianças têm condição, né? Os pais são mais humildes, não têm celular, não têm acesso à internet, então a fichinha é o melhor recurso para você coletar essas informações. Eu aqui na minha cidade, nós fizemos com fichinhas online, certo? Naquele Google Forms,
Se vocês quiserem e precisarem de uma ajuda, irmã, a irmã falou, mas eu não sei mexer com isso, escreve aqui nos comentários que conforme for, eu posso até gravar um videozinho rapidinho mostrando como que faz para montar um formulário ali no Google Forms, certo? Mas voltando ao nosso assunto, aí você pega nessa ficha, pega o nome completo da criança, a data de nascimento, telefone para contato dos responsáveis, o endereço dessa criança. Vai que uma criança passa mal e você precisa levar essa criança embora. Como é que você vai saber onde essa criança mora? Então você precisa ter essa fichinha. Você vai lá no teu livro, na tua pastinha, pega o endereço dessa criança, põe no GPS e corre levar a criança, certo? O ano escolar que ela tá, porque às vezes a criança ela é novinha, mas lá por conta de matrícula, alguma coisa, essa criança já está numa série mais avançada, ela já sabe ler, já sabe escrever, mesmo tendo 6 anos de idade, certo? Então a gente a idade escolar é muito importante para a gente saber diferenciar as crianças que leem, que não leem, as que já têm condições de fazer umas atividades da que vem da revistinha já um pouquinho mais difíceis, aquelas que vai precisar mais da sua mediação, enfim, para você organizar também. Crianças que têm alergia, como eu dei o exemplo, faz um bolo para comemorar, mas a criança é alérgica e acaba passando mal. Então, eu falo, mãe, tem alergia a algum medicamento? Mãe, tem algum problema de saúde? Por exemplo, a criança, hoje em dia a gente tem muitas crianças nas nossas igrejas que têm autismo, que têm TDAH, tem crianças que precisa de inclusão, porque ou é cadeirante, ou ele tem problema na visão, na audição, enfim, a gente precisa conhecer nossas crianças para saber como que nós vamos fazer para receber essas crianças na nossa igreja também, certo? O que que a criança gosta de fazer? Se ele gosta de cantar, se ele gosta de pregar, o que que ele gosta de brincar na casa, certo? Vai conhecendo a sua criança, porque aí você consegue fazer as aulas para elas, voltadinha para elas, de uma forma que seja atrativa para elas. Então, a gente precisa conhecer as nossas crianças. Nós vamos começar por aí, certo? Então, na aula de hoje, vocês aprenderam a importância de uma ficha online ou física para conhecer melhor o seu aluno, certo? Espero vocês até a aula que vem, aonde nós vamos falar como organizar a sua equipe. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Tchau, tchau!